Jesus realmente veio ao mundo? Se veio, ele realmente libertou o homem do pecado, da justiça, do juízo? O batismo, um ato de confissão de pecados, é suficiente para a regeneração do homem? Aceitar a Cristo como Salvador é sinônimo de que, de fato, o homem será uma nova criatura? Nós iremos falar sobre isto. Infelizmente, analisando um trágico fato que ocorreu há 3 dias atrás, no dia 15 de abril. É Igor de Souza Mendes, de 20. Sim, vamos analisar este vídeo e mostrar para você que, na verdade, a teologia cristã, a Bíblia, não funciona. Tudo não passa simplesmente de um projeto de poder, de uma teologia coercitiva que leva o indivíduo a acreditar que será liberto justamente dos seus traumas, do seu pecado, em busca de uma nova vida com Jesus. Vamos assistir. É Igor de Souza Mendes, de 21 anos de idade. Aqui, uma foto ao lado da mãe, Marília de Souza Mendes, uma senhora de 67 anos de idade que dedicou mais de 2 décadas à criação do filho. Grato pelo esforço da mãe, Igor, que sempre demonstrou carinho e respeito por ela, aparece aqui, dando um testemunho na igreja. Vai ficar de pé aí, pro povo lhe ver. Eita, mulher bonita. Eu te amo, mãe. Te amo. Eu falar isso tá parecendo fácil. Mas, cara, nunca falei um te amo pra minha mãe. Minha mãe, a mulher que me criou. O batismo aconteceu na manhã de domingo, mesmo dia da tragédia. Ao fim da tarde, sem nenhum motivo, o jovem atacou a própria mãe usando uma faca. A idosa foi atingida pelo menos 8 vezes e não resistiu, morrendo ainda no local. Minutos depois de Igor ter assassinado a própria mãe, ele aparece correndo pela rodovia transamazônica, ainda com a faca na mão, sendo seguido por um vizinho da família. Uma guarnição da... Olha, é triste, mas nós temos que falar sobre isso. Existe um livro no Novo Testamento, 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A pergunta é: destruiu? Se isto não é um mito, se tudo isso não é parte de uma invenção e de um projeto de coação dos cristãos envolvidos na dominação do Império Romano, temos que admitir que este Cristo fracassou. Porque se ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, consequentemente, todos, na verdade, deveriam viver pacificamente e, de alguma forma, dentro de uma dimensão de paz, regeneração. Em outras palavras, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo com um propósito: derrotar o mal e o pecado, que são as obras do diabo. Derrotou? Afinal, como explicar um jovem que confessou a Jesus Cristo como Salvador, acreditou que entregando a sua vida e, inclusive, confessando os seus pecados, se batizando por um ato de regeneração e até purificação dos pecados, continuou sob o domínio não só do pecado, mas da suposta obra do diabo. Portanto, este vídeo é a clara contradição nesse mundo totalmente de subversão da humanidade. A contradição da regeneração do homem e a libertação do pecado. A teologia cristã tradicional afirma que, ao aceitar a Cristo, o indivíduo irá ser regenerado. Sim, é isto que está no texto bíblico. Nasce, então, ali o que eles vão dizer de nova criatura. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, dizem que, a partir desta confissão e aceitação, por mais genuína e verdadeira que seja, o indivíduo será liberto do pecado. Já não bastasse dizermos
que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Portanto, se o diabo continua ainda atuando, tendo controle, se ele existe, sobre os homens, bem, você tem que admitir que Cristo fracassou. E nem tente vir com a sua teologia de segunda categoria calvinista para querer afirmar para mim que, na verdade, isso é uma questão de predestinação. No entanto, essa doutrina, embora seja central à teologia cristã, ela carrega uma contradição que devemos hoje destacar aqui. Vamos lá. Como o caso desse rapaz. Se o homem é regenerado, se ele é liberto do pecado, por que então ele continua pecando? Por que então ele continua em um ato constante de prática da maldade? Já que se para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, logo parece que não foram desfeitas obras nenhuma. Ou seja, a regeneração supõe então que haverá sim uma transformação desse indivíduo que aceita Jesus e adentra ao mundo da fé. Ele vai sair como uma nova natureza. Imagine a natureza desse jovem. Significa dizer, esta natureza, ela não terá uma relação contígua com a anterior. Portanto, ao aceitar a Cristo, nasce o novo homem. Nasceu. Portanto, o que nós temos é como escreveu um dos Paulos, das cartas dos Paulos, no capítulo de número 7 da Cartas aos Romanos, que ali diz que, na verdade, todos irão, na verdade, passar por uma libertação, por uma regeneração. Afinal, o reino de Deus viverá, nascerá dentro desse indivíduo. Pois bem, o que nós vemos então é uma contradição absurda que reflete a imoralidade. Sim, a imoralidade. Não há como você dizer, peraí, se a libertação do pecado é real, então, claro, nós jamais continuaremos numa vida de pecado e de práticas tão maldosas assim. Afinal, eis aí o retrato de que a Bíblia não é palavra de Deus, ela não é inspirada, ela não é inerrante e ela não tem poder algum sobre a vida do ser humano. Eu não queria compartilhar este vídeo, mas isso aí é a prova viva de que, na verdade, nada funciona através da Bíblia. Afinal, quem vai chegar aqui e comentar no vídeo, mas isto é um caso isolado. Não. Se eu fosse parar aqui para mostrar pastores cometendo todo tipo de barbaridades, crentes, presbíteros, entre outros religiosos, eu passarei anos na frente de um computador. Porque todos os dias nós temos casos absurdos de pessoas que usam a Bíblia, a fé, professam terem aceito Jesus como Salvador, mas continuam submergidos ao submundo da maldade. Não porque exista diabo, não porque haja uma predestinação, é porque, na verdade, tudo isso não passa de uma verdadeira ilusão. Seja liberto da religião e seja feliz.